Olá, meu nome é Érico V. Olá, meu nome é Rodrigo e você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme e livro enquanto bebe vinho. Hoje é dia de livro, porque eu voltei a ler, consegui vencer a ressaca literária. Ou pelo menos eu espero que tenha conseguido. Será? Vamos ver. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro de uma renomadíssima escritora. Estou falando do Ano do Pensamento Mágico, da Joe Didion. Foi meu primeiro contato aqui com essa autora. Eu sei que ela é respeitadíssima, tem livros aí aclamadíssimos, ela é importantíssima para os Estados Unidos, mas foi a primeira vez que eu li um livro dela. Inclusive, a editora HarperCollins, que está editando alguns livros dessa autora, está lançando uma série de novas edições de alguns livros, inclusive desse aqui. Essa já é uma edição um pouco antiga que eu li no Kindle, mas tem também novas edições aí, inclusive do Ano do Pensamento Mágico, com uma capa linda aí, tá maravilhoso. Ela é uma escritora importante lá nos Estados Unidos porque ela analisa, assim, o país de uma forma política, sociológica. Ela trouxe bastante reflexões ali sobre os Estados Unidos, diferentemente desse livro aqui, que traz um teor totalmente pessoal, porque ela vai falar sobre a relação dela com a morte do marido, que aconteceu em 2003, como ela lidou com esse luto, tudo isso ao mesmo tempo junto com a doença da filha dela, né, que pegou ali uma gripe, isso desenvolveu uma outra doença muito grave, e essa filha dela fica muito doente na mesma época. Ela quase morreu, então temos aqui nesse livro uma junção de desgraça, porque desgraça, ela nunca vem sozinha, né? Como já dizia aí, todo mundo. Assim, o marido dela não morreu assim, né, tava doente, aí de repente morreu durante um tratamento, sei lá, tava esperando uma coisa ruim. Não, ele morreu ali simplesmente num dia qualquer, eles se sentaram pra jantar, ele morreu na frente dela. Então, como ela diz, você se senta pra jantar e a vida que você conhecia não existe mais. E só a título de curiosidade, pra mostrar mais um pouco de desgraça, a filha dela, depois de um tempo, ela morre também. A gente não vê isso nesse livro, porque quando ela terminou de escrever esse livro aqui, a filha dela ainda estava viva, estava em tratamento, enfim, tava ali uma certa tranquilidade. Mas um pouco depois a filha morreu. Ela escreve sobre a relação dela com a morte da filha em outro livro chamado Blue Nights, que eu ainda não li, mas se eu tiver a oportunidade eu vou ler também. Bom, antes de começar a falar propriamente do livro, quero falar pra você que ainda não assina esse canal, assina agora e também curtiu o Vino Série lá no Instagram, porque lá tem notícia, tem dica de livro, de filme, de série, tem conteúdos exclusivos que eu não tenho aqui, tem algumas enquetes, então assina lá. E se você se interessar por esse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário um link pra você comprar. Você não vai pagar nada mais por isso, mas vai ajudar aqui o canal. Então vamos lá. O Ano do Pensamento Mágico, como eu já disse, ele é super autobiográfico, né? Ele é escrito em primeira pessoa. E a vida da nossa escritora, né, da nossa autora, ela tá bem complicada. O Ano do Pensamento Mágico, na verdade, é um ano horrível pra ela, porque ela tem que aprender a viver de outra forma. No caso, dos pensamentos mágicos, o pensamento principal que ela tinha é que o marido, de alguma forma, ia retornar pra ela. Então, a primeira metade aqui desse livro é bastante tocante, assim, tem umas passagens que me emocionaram muito, principalmente pra quem gosta dessas reflexões sobre a morte, sobre o morrer, sobre, né, como é enfrentar a dor do luto, que é uma coisa tão difícil que acontece na nossa vida, sobre como viver com o peso de uma ausência, né, a presença de uma ausência, ou a ausência de uma presença. Então tiveram relatos ali que me emocionaram muito, porque eu me identifiquei demais com as coisas que ela estava falando ali. É um relato muito puro, não tem muita poesia ali de como ela se relaciona com o depois, né, depois que a pessoa morre. Ela coloca ali, ela escreve coisas muito críveis, muito sobre como você resolve a sua vida depois do choque, né, então você tem o choque da morte, você tem o choque do enterro, você tem o choque das burocracias ali que você tem que lidar, mas depois, no outro dia, né, que as pessoas vão embora, já deram todas as condolências, você tem que lidar com você e com aquela sensação, aquele vazio, aquela coisa horrorosa, aquela sensação que não existe justificativa, você não consegue entender por que aquilo aconteceu com você. É sobre o outro dia, né, sobre vários outros dias, como é você viver com a sensação de que você não tem mais um braço, que você não tem mais uma perna, e a pessoa amada ali foi levada de você. No caso dela, ela ainda tem que cuidar da filha, né, que tá muito doente, tá em coma, na verdade, no hospital. Quando aconteceu tudo isso com o marido, pai da menina, ela não ficou sabendo, porque ela tava lá internada no hospital, só que ela teve que emendar, né, a morte do marido, toda essa tristeza, junto com a preocupação com a filha. Então demorou pra ela ter esse contato com o luto, né, porque ela precisou resolver muita coisa. Uma das partes que eu achei mais interessante nesse livro aqui é quando ela define alguns vórtices, né, ela coloca algumas lembranças e fala que essas lembranças faziam ela entrar num vórtice de outras lembranças do passado. Por exemplo, você tá andando na rua, né, assim, tá fazendo uma coisa corriqueira, e aí você lembra de alguma situação que aconteceu com a pessoa que morreu ali, quando você tá em algum lugar, você lembra que já foi pra aquele lugar com aquela pessoa. Então isso faz você viajar por lembranças que se por um lado parece gostoso, parece bonito, na verdade isso vai te consumindo, né, vai te afligindo, você não consegue
consegue mais viver normalmente, vai te dando uma saudade tremenda que te paralisa, e aí você pensa, sei lá, ano passado, nessa mesma época, eu tava fazendo isso com uma pessoa. Então é um livro muito honesto sobre a dor da saudade, sobre o medo, né? O medo de não conseguir superar, o medo de superar também, que a gente, né, fica pensando assim, isso tem que passar logo, mas quando passa, dá um vazio. Medo da filha morrer, medo de superar tudo isso e sentir que abandonou ali a pessoa, né, que continuou a viver normalmente. E traz toda uma reflexão ali de como a gente mantém os mortos vivos, né? A gente mantém eles ali porque a gente não quer ficar longe deles, né? De alguma forma, quando a gente fica ali abraçado na tristeza e na dor, a gente tá ali com aquela pessoa, a gente não abandonou, né? Não deixou ela ir. Então são estratégias que a gente faz pra poder, né, sobreviver ali com aquela dor imensa. E ela faz várias dessas estratégias, por isso que ela diz que é o ano do pensamento mágico, porque ela teve que, né, fazer várias coisas mágicas ali na cabeça dela. Uma delas é achar que o marido em algum momento ia voltar. Então é bastante interessante entrar na cabeça dessa mulher, que até então era bem racional. E ela continua de alguma forma, em alguns momentos, querendo racionalizar a morte. Então ela fica falando que ela não pode doar os sapatos do marido, né? Porque senão ele ia voltar e não ia ter sapato. Se ela doasse as córneas dele, como é que ele ia enxergar depois? Se ela não anunciasse, né, pro mundo e pra ela mesmo que ele tinha morrido, então talvez ele não tivesse morrido e ia voltar ali em algum momento. São coisas assim que parecem absurdas, mas na hora ali, no desespero, parecem muito coerentes e não cabe a gente julgar. O luto é bastante complicado, é uma coisa que me comove, uma coisa que me fascina. Então esse livro me tocou demais, embora não seja um livro sobre como lidar com o luto, não tem ali passo a passo de como você enfrenta. São mais as memórias dela. E aí eu chego em outros detalhes sobre memórias e foi isso que me aborreceu demais nesse livro, infelizmente. Principalmente da metade pro final. Claramente esse livro aqui, ele é quase um diário, assim, ele parece que foi mais escrito pra ela do que pros leitores. Parece que é um livro pra ela enfrentar mesmo e saber organizar aqueles sentimentos, aqueles pensamentos. Então ela começa a descrever memórias, lembranças muito específicas ali dos dois. E aí, são memórias muito glamourosas. São memórias, assim, basicamente de gente rica. E tá tudo bem, gente. Não tem problema, não. Só que eu preciso me identificar, eu preciso me colocar no lugar daquela mulher. Em vários momentos eu me coloquei, porque eu já perdi muita gente importante na minha vida. Só que no caso ali, são memórias, sei lá, eles se hospedam num hotel. Aí ela não fala que eles se hospedaram num hotel. Ela fala que eles se hospedaram no hotel Hilton Everest. Já hospedou gente como o President Diana. Ela não diz que eles conversaram com fulano de tal. Ela diz que eles conversaram com o senhor presidente executivo de um grande lugar, mais renomado, não sei o que. Um dos mais renomados artistas plásticos do meu cu e lalala. Então, conforme ela ia avançando nessas lembranças, eu ia me desconectando daquela história. Ia me desconectando dela. E aí, o que aconteceu? Uma coisa perigosa num livro, que é, eu comecei a me entediar. De novo, eu não tô falando da perda dela, tá? E tudo isso é muito legítimo. A vida dela é daquele jeito, ela levava uma vida glamourosa porque ela era uma pessoa rica, importante. Não é isso. É que eu não comecei a me identificar mais com ela ali nessa questão do sentimento. E aí, assim, sem querer, eu comecei a criar um certo ranço por ela, porque parecia que ela tava querendo se promover de alguma forma, ou eu acho que ela já tava tão ali no inconsciente dela, que é a vida dela daquele jeito, que ela escrevia simplesmente coisas do tipo, todo mundo fazia determinada coisa, sei lá, todo mundo pegava um avião pra ir pra outro lugar. Era uma época em que todo mundo fazia determinada coisa. Todo mundo quem, gato? Não é todo mundo. Então ali, é na realidade dela, né? E aí eu fiquei com um pouco de dificuldade, ela vai repetindo algumas memórias também, então, sei lá, foi me enchendo o saco. Mas com todo respeito, tá, gente? Se eu também for contar minhas memórias pra vocês vão achar uma chatice. Agora, tirando tudo isso, quando ela fala realmente dessas coisas críveis aí, da dor, da saudade, de você, né, como você continua vivendo, tudo isso faz o livro engrandecer, vira um grande livro realmente. Se você já perdeu pessoas próximas, eu já perdi, você vai se identificar com muita coisa ali. São pequenas coisas sutis que você não vê muito em relatos sobre isso. Então é um livro que reflete sobre a finitude, ele faz muito bem isso, embora não seja esse o objetivo do livro. É um livro que eu acho que vai bater diferente em cada um, né, dependendo da bagagem de vida, como qualquer livro, mas esse especificamente porque fala de algo muito importante da vida, que é a morte. Só acho que ele perde um pouco a força quando ela começa a falar de memórias ali muito específicas da vida dela e que, sei lá, deixa o livro chato. Agora eu quero saber de você, tá? Tô até com medo, que eu não sei se foi muito duro. Eu gostei muito desse livro, tá? Gostei. Só são essas partes que me chatearam. Agora eu quero saber de você, se você já leu O Ano do Pensamento Mágico. Se já leu, comenta aqui, se eu só falei absurdo, pode comentar. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de assinar esse canal, comentar, compartilhar aí com seus amigos que gostam de livros, seus amigos literários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!